Oh yes! Ornamental. Teste oscilando de 340 a 370 em exames. Comecei uma TRT com 100 mg de deposteron. Semana. Teria algum risco ao longo dos anos? Depende da sua idade, né? Se você simplesmente tem uma testosterona dessa e a gente não sabe sua idade, o que eu posso te falar é que se você for jovem, você com certeza vai ter algumas dificuldades, como você vai ter uma facilidade de síndrome metabólica aumentada, você vai ter uma facilidade de doença miocárdica, você vai ter uma facilidade para fazer doença prostática, vai ter facilidade. Por quê? Porque a reposição de testosterona é quando você tem uma necessidade absoluta para uma condição que a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico, quer dizer, seu testículo parou de funcionar. Isso acontece em algumas situações, como por exemplo, irradiação, câncer, né, alguns tipos de cirurgia. Agora, o que é mais importante, primeiro, são variáveis pré-analíticas. Se você treina e você fez esse exame de sangue para ver a tua testosterona treinando, uma boa chance de que o que você mediu foi uma condição em que essa testosterona ela não está no seu sangue para você dosar. Eu vou explicar de uma forma mais simples, tá? Porque a bioquímica disso não é uma coisa tão rápida para a gente explicar. Ela está onde? Ela está dentro da célula. Então você não vai ver uma testosterona normal. Para você fazer esse exame e ter esse diagnóstico, você precisa ficar pelo menos aí uma semana sem treinar para essa testosterona ela voltar a ficar ligada ao SHBG, à globulina, à albumina. E aí você ter essa situação. Outra coisa, você está falando para a gente da sua testosterona total, né? E na verdade, a gente tem que olhar a testosterona total, a livre e o SHBG para entender isso daí. Se você tiver com um SHBG super alto, se você tiver com uma testosterona livre super baixa, e se de fato, né, você parar de treinar e dosar e sua testosterona estiver baixa, é porque você tem que tratar isso. Mas, cara, se você usa foto de um cachorrinho, sei lá, eu não acho que você tenha mais de 30 anos, então não faria para você uma reposição de testosterona que a gente faria para um homem de 65. Né? Então, entenda. Né? Existe uma necessidade de adequação do que é o tratamento também ao indivíduo. E se você não fizer o que é a investigação do porquê a sua testosterona está mais baixa, na verdade, sua chance de tratamento é muito pequena. Esses 100 mg de espionato de testosterona que você está usando vai te deixar com uma testosterona aí alguma coisa entre 500 e 700 nanogramas por decilitro, né? De verdade, você não vai ter tanta vantagem assim entre 340 e 370. O que existe de vantagem é assim, se você tem pessoas que não usam testosterona e você tem uma que tem, né, da ordem de 600 a 700 nanogramas por decilitro e outra que tem esses 340 a 370 que você tem medido, o risco de doenças relacionadas à dislipidemia, reserva de gordura abdominal, alteração ateromatosa e pressão alta é mais favorável para quem tem essa testosterona até os 600, 700. Mas detalhe, isso tem um limite. O limite são 940 nanogramas por decilitro. Não sou eu que estou dizendo, é um cara que estuda isso, é o André Chernov. E que publicou um puta trabalho bom em 2007 falando desses níveis, né? Outra pessoa que você deve... Nossa, tem uma lista de pessoas que você deve estudar, mas enfim. Eu acho que você está fazendo bobagem, man. Vai procurar um médico, tá? Até porque maior cagada que tem é você pedir seus exames e você se automedicar quando a questão é endocrinologia. Quando você mexe com hormônio, você mexe com todos. Então, isso afeta a sua tireoide, isso afeta a sua suprarrenal, isso afeta até a sua paratireoide, para você ter uma ideia. Porque modifica o metabolismo do cálcio do seu corpo. Então, bad move, vai procurar um endócrino.